Olá, Rondonópolis, estamos mais uma vez de frente com o Marcos Ribeiro e hoje nós estamos com mais um entrevistado, senador por 4 anos, deputado federal, primeiro mandato, e reeleito com mais de 80 mil votos pelo estado do Mato Grosso, pelo Partido Liberal, PL, e também esteve como vice-líder do governo Bolsonaro. Está conosco hoje o deputado José Medeiros. Olá, deputado. Olá, Marcos. Olá a todos que nos estão nos assistindo. É uma satisfação aqui falar com você. Deputado José Medeiros, hoje nós recebemos uma visita, né? Chegou no Brasil uma pessoa não muito querida, né? Pelos conservadores e pelas pessoas de direita, o Maduro, que chegou hoje no Brasil. O que muda para o Brasil nessa chegada dessa pessoa, né? Como se diz, um presidente, mas já é considerado um ditador. O que muda para o Brasil nesse momento? Olha, é interessante porque a visita dele é bastante reveladora. Revela como o PT se comporta durante o período eleitoral e como é após ser eleito. Veja que o PT entrou até na justiça contra quem dizia que ele apoiava ditadores. E a gente dizia na campanha que ele apoiava o Maduro, apoiava Ortega e tantos outros. Bem, agora vem aí a revelação. Maduro vem ao Brasil aí com os pompos e circunstâncias, embora eles tenham tentado não fazer muito barulho para não se desgastar, mas mostra a simbiose do Partido dos Trabalhadores e do Lula com pessoas como o Maduro. O Maduro, que é a principal ícone do desastre que é esse projeto socialista para o mundo. A Venezuela era o país mais rico da América Latina, tem mais petróleo que a Arábia Saudita, e hoje a população mata cachorro para comer. Hoje eles estão espalhados por toda a América Latina, Brasil, Colômbia, em tudo que é lugar. E aí o Lula recebe essa pessoa que não respeita direitos humanos, que já demonstrou como é que se preocupa com o seu povo e é recebido aí como chefe de Estado, demonstrando que o Foro de São Paulo é, na verdade, uma confraria de ditadores e que não estão nem aí com o povo. Deputado, o senhor teve as suas redes sociais bloqueadas. Por que isso? Na verdade, quase todos que fizeram contraponto muito pesado ao projeto de poder do Lula, eles tiveram esse mesmo fim. Uns estão sendo caçados, cito aqui o caso do Dallagnol, do Deltan Dallagnol, cito aqui vários processos que tem contra todos nós ali que fizemos oposição firme. Tem hoje 16 deputados na linha, processados aí na linha de repente ser caçado dentro daquele projeto das fake news. Já se fala na cassação iminente do Moro e da Carla Zambelli. Eu estou com processo de cassação, pedido de cassação no Conselho de Ética da Câmara. Então, isso faz parte desse combo de que você só pode dizer determinadas coisas aqui no Brasil. Então, nós temos aí vários pastores, padres e demais religiosos que já não têm liberdade religiosa sendo processados, outros sendo presos. Eu nunca imaginei que eu ia ver no Brasil, em plena vigência da democracia, que eu pensava ser sólida no Brasil, nós temos 2.000 presos políticos, nós temos religiosos, jornalistas presos, exilados. Então nós somos um país hoje estranho em termos de falar em democracia, porque ela existe no papel, mas está sendo muito perigoso a pessoa que pensa diferente do governo que está aí. E Voltaire dizia, é difícil viver em um país quando você está certo e o governo está errado. E se expressar nesses modos. Então, as minhas redes, devido às minhas falas, não é nem pelo que eu publiquei, é pelo que eu tenho falado na tribuna, pela pontuação que eu tenho feito em relação ao comportamento de alguns ministros, e por ter entrado com pedido de impeachment contra o ministro Barroso, contra o ministro Fachin, 3 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, eu só reputo a isso. De repente, meu Instagram está sendo tá suspenso aí
desde o início do ano, porque eu não agrido pessoalmente. Eu sempre contraponho ideias, sempre contraponho pensamentos. Nesse caso, por exemplo, do Maduro, do Lula, eu contraponho o pensamento deles que eles têm para a nação e as ações dos governos deles. A pessoa não me interessa. E, infelizmente, estou lá com o meu Instagram suspenso pois de fake news. Eu não espalhei fake news. Fake news fez a Folha esses dias, que acusou uma comunidade inteira lá em Santa Catarina de fazer apologia ao nazismo, porque tinha uma palavra no telhado. Aí quando foram verificar direito, a palavra se referia ao sobrenome da família, que é tendência desse alemã. Então, mas o que aconteceu com a Folha? Nada. A Folha de São Paulo disse que foi um erro. Então, quando se trata dos amigos, é considerado erro. Quando se trata dos inimigos, não precisa ser nem erro, nem nada. Basta eles não concordarem que rotula como fake news. E é o que está acontecendo comigo, por isso meu Instagram está suspenso. Deputado, hoje nós vemos as ações do STF em favor, não se sabe de quem, mas a população, o Brasil, fica às vezes meio com as mãos atadas nessa questão disso. O senhor que está mais perto, dá para mudar alguma coisa? A população brasileira pode confiar nessa justiça que está aí? Como é que está essa questão aí? Olha, eu aconselho a todos terem muito cuidado em relação ao que se fala, porque não confie que nós estamos em democracia. Então, a menos que você não se importe de ir para a cadeia, não se importe de ter suas redes suspensas, você tem que moderar seu discurso, porque tem um cabedal de palavras que não se pode falar, que não se pode criticar, e a verdade posta é aquela oficial, aquela que vem, por exemplo, a lei do Jornal Nacional, aquela pauta bem densa que eles tratam como verdade. Se você se contrapor a qualquer um desses conceitos, você já está correndo risco. Hoje nós vemos pessoas falarem em controle das redes sociais das pessoas e estão avançando muito nisso. A Câmara ainda tá conseguindo barrar por enquanto, mas a gente sente que há uma predisposição e há uma coragem de alguns ministros gigantesca em termos de censurar mesmo o país. Então, se você me perguntar, o país hoje está sob censura? Sim, o Brasil hoje está sob censura. Existem coisas que você pode dizer e coisas que você não pode dizer. Antigamente, que jeito era? Você poderia dizer qualquer coisa. E aí, caso alguém se sentisse ofendido, ele poderia entrar contra você, de acordo com o Código Penal, por injúria, calúnia, difamação, poderia fazer isso. Hoje não. Hoje já é mais ou menos assim. Se você disser tal coisa, você vai preso. Então, preso ou processado e por aí vai. É um país que está bem estranho. Como diz o ditado, tem bezerro estranhando vaca hoje. Pela sua visão, que o senhor acompanha de perto, qual que é o objetivo dessa censura? Por que está sendo feita dessa forma com o Brasil? Quando os poderes vão ficando... Foi um processo que começou há muito tempo, e vai chegando ao ápice, né, paulatinamente, né? As pessoas não percebem, quando dá fé já estão sem sua liberdade. Tem alguns poemas aqui no Brasil que tem aquele da primavera, por exemplo, que hoje chegaram, pisaram no nosso, arrancaram a flor do nosso jardim, não falamos nada. No outro dia pisaram no nosso jardim, não falamos nada. E por aí vai. Falou, daqui a pouco o menor deles entra na sua casa e você tapa ali a boca e você já não pode mais dizer nada, né? Tem outro poema também que diz o seguinte, hoje vieram e levaram o judeu, meu vizinho que é judeu. Eu não estou nem aí, não me importei, porque eu não sou judeu. Ele falou, no outro dia passaram, levaram o negro. Eu não estou nem aí, porque eu não sou negro. E por aí vai. Fiquei quieto e foi passando. Aí levaram o outro, né? Falou, hoje chegaram e vão me levar, eu já não posso recorrer porque eu não falei nada, né? Então, esse tipo de poemas que foram escritos há muito tempo, sendo extremamente atuais, porque está acontecendo muito isso. Alguns jornalistas falam, hoje levaram lá no Santos, tô nem aí, ele é da oposição. Levaram fulano de tal, tô nem aí, tá? Falei, mas daqui a pouco vai ser você. Então,
a coisa que está acontecendo no Brasil é extremamente seletiva, né? A lei serve para uns, não serve para outros. Por exemplo, se combate muito, o judiciário foi extremamente cuidadoso em até fazer leis, que não é papel deles, para proteger minorias. Mas, veja bem, o Hélio Negão, que é um deputado que tem lá, para quem não conhece, é um que andava sempre com o Bolsonaro, alguém colocou um post na internet, colocou a foto de Hitler, um cachorro preto, e falou, tal qual Hitler, Bolsonaro anda sempre com um cachorro preto do lado ou atrás. E se referindo ao Hélio Negão. Né? O juiz não considerou que isso, disse que é do debate político e tal. Depois chamaram Hélio Negão de capitão do mato. A justiça também disse que tudo bem, isso faz parte da luta política. Agora você imagine se fosse ao contrário. Se tivesse falando isso aí do Orlando Silva ou da Benedita da Silva. Já imaginou se chamasse Benedita da Silva de cadela preta de Hitler? O escândalo que não ia ser nacionalmente falando? Mas com Hélio Negão não aconteceu nada. Isso é normal. Então, para você ver como é que a lei é colocada seletivamente, a aplicação dela. E isso foi acontecendo aos poucos, porque também, e aí quando vai para a esfera superior, que é o STF, os ministros viram espaço vazio. E não tem espaço vazio na política de país nenhum. O Congresso se acovardou, o Senado hoje ele não cumpre o papel dele em relação a essas coisas, e quando alguns ministros começaram a usurpar poderes do Executivo, do Legislativo, não houve um contraponto, e cada vez mais. Agora já mandou prender deputados, mandou buscar deputado lá dentro do Congresso. Isso é um absurdo total, mas por quê? Porque o Congresso deixa. Então tem um provérbio também que diz, todo aquele que se comporta como verme não pode reclamar quando é pisado. Nós estamos sempre sendo pisados porque alguns ministros notaram o seguinte, falou, eu posso fazer qualquer coisa. E hoje, se você perguntar, quem pode se contrapor ao ministro Alexandre? Ninguém. Então o ministro faz as coisas do jeito que ele entender, e ele mesmo disse. Ele está no nível de segurança disso, que ele disse recentemente que se ele tivesse, na época da Segunda Guerra Mundial, ela não teria acontecido. Ou seja, ele teria prendido Hitler, ele teria feito... Falou, o que faltou naquele momento foram homens com coragem nas instituições. Então, o que acontece? Hoje, no Brasil, ele faz qualquer coisa, porque ele sabe que o Senado não vai lhe contrapor. E ele se sente um arauto e um messias, um enviado para combater o mal, né? E quando uma pessoa se sente assim, diz que a pior coisa é um homem... no exercício da sua função, fazendo coisa errada quando ele acha que está certo. E é por aí. E não é só ele, não. O ministro Barroso, em determinados momentos, ele se mostrou que tem quase uma atividade messiânica. Isso é perigosíssimo. O presidente do Senado já se curvou para o STF? Não é que se curvou. Porque o cara que tem um poder daquele tamanho, ele não é que se curva. Ele pode deixar. De certa forma, o presidente Pacheco, ele tem simplesmente resolvido não se opor a esse tipo de ação do STF. Então, eu não diria que se curvou, está em parceria, né? Então, quando o presidente Pacheco não aceita aqueles pedidos de impeachment, ele simplesmente resolveu não limitar esses poderes totalitários e absolutos de alguns ministros. E a minha preocupação é porque tem aquela máxima de que o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. E eu sei que o Brasil é um país cristão, muita gente que acompanha a Bíblia, quem quiser ver exemplos, não é aqui no Brasil que está acontecendo isso agora. Você pega o livro de Reis e Crônicas ali, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, dá uma lida ali, uma hora, só para você ver o que é política. Como é que a política não mudou daquela época para cá. Tinha alguns que sabiam exercer o poder e exercia para o bem dos países, das pessoas. Outros pegavam o poder e fazia carnificina, era totalitário, e bacana é que no próprio livro de Reis ali, Crônica ali, onde faz cada rei, no final eles dizem, e fulano fez mal, que era aos olhos de Deus e tal. Não é diferente hoje em dia. Tem gente que pega o poder
para objetivo que ele serve, tem gente que pega o poder para se satisfazer daquela realização que ele traz, daquela realização pessoal. E é o que está acontecendo no Brasil hoje. A gente não vê uma preocupação genuína com o país em si. É a preocupação genuína com projetos de poder. E aí a gente vê a corte hoje preocupada com o poderio dela, e assim como o presidente que está no poder preocupado com o projeto de poder nacional e internacional do grupo dele. Não há uma preocupação com o Brasil. Deputado, houve-se uma luta para se colocar a CPI de 8 de janeiro no Congresso. E foi instalada agora. Esse formato dessa CPI vai mudar alguma coisa? Parece que houve algumas articulações ali. O governo trabalhou junto com as presidências de forma que alijou um pouco a oposição. Partidos importantes não puderam participar, de modo que a composição da CPI ficou bem pró-governo. Hoje, dos 30 membros, acho que em torno de 20 é do governo. Agora, o que fica bem patente, independente do que essa CPI vier, é que os brasileiros estão acompanhando muito de perto a política, e todo mundo assistiu aqueles vídeos. Ora, vamos fazer só um exercício de raciocínio aqui. Esse povo está indo para a rua desde 2013. Quando foi em 2013 que as manifestações estavam incomodando muito, apareceu do nada um tal de Black Blocs. E esses caras começaram a quebrar vidraças e começaram a quebrar tudo. E aí o povo se afastou. Se afastou das ruas, até com medo da própria segurança e tal. E de onde vieram esses Black Blocs? Na época o noticiário nacional disse de onde vinha. Eu não vou falar aqui para não te prejudicar nem me prejudicar com a coisa, mas quem quiser entra na internet, procure Black Box tal, e nome de algum partido aí e de alguns ministros da época do governo, e veja o que é que vai aparecer lá nas notícias da Veja, de tantos outros. Entendeu? Aqueles Black Blocs, o que é que eles faziam? Quebrava, incendiava e atacavam policiais. Nesse momento agora, e de lá para cá, essas pessoas continuarem na rua. Foram durante o impeachment, foram várias vezes apoiar o governo do Jair Bolsonaro, não teve uma vidraça quebrada, não teve nada de violência. De repente, essas pessoas resolvem ir para a esplanada dos ministérios e, como num passe de mágica, vidraça tudo quebrado, numa coisa orquestrada, STF, Palácio do Planalto e o Senado e a Câmara. E vários vídeos mostram as pessoas dizendo não quebrem, não quebrem, não quebra. Lá tem uma, na Câmara, quem já foi lá sabe do que eu estou dizendo. Tinha uma vitrine cheia de presentes valiosos. Tinha presente de ouro branco, de ouro, esse ouro comum que a gente conhece, amarelo, né? E tinha várias joias e tudo, ganha de outros países que eles mandam e fica ali em exposição, em visita de chefe de Estado à Câmara. Pois bem, em determinado momento, várias pessoas daquele dia cercam essa vitrine dizendo não quebra, por favor, não quebrem, não quebrem. Tinha algumas pessoas com, parece que martelo, picareta, quebrando aquelas vidraças tudo, aqueles vidros todos e tal. Bom, totalmente contrário. Era uma minoria em relação àquele povo. A grande maioria ali era velhinhos, cadeirantes, eu falo tiozão do Zap, e pessoas que estavam ali simplesmente protestando contra a falta de transparência que houve nas eleições, contra tudo que aconteceu, contra a parcialidade. Mas aí, o que é que ficou? De repente, rotularam essas pessoas como terroristas, como golpistas, como tudo. Bom, golpe não se sustenta. Como é que ia dar um golpe com cadeirantes e velhinhas num governo que tem mísseis, que tem caça, que tem tanques? É inimaginável. Isso se chama crime impossível. Quando você vai cometer um crime, por exemplo, matar alguém com um pedaço de isopor batendo na cabeça dele. É crime impossível por absoluta incapacidade do objeto de acontecer aquilo. Era aquilo ali. Então, golpe ali é impossível. Não tinha. Mas aí se pegou, prende-se 2.000. Prenderam os 2.000, jogaram na papuda, com criança, com tudo.
totalmente ao arrepio do Código de Processo Penal. Então, o que a gente nota é que há uma construção de um discurso, de uma narrativa, para jogar aquelas pessoas ali. De repente, e todos eles diziam que não sabiam, que foram tomados de surpresa. Do pessoal do STF, a Presidência da República e o próprio Ministro da Justiça. De repente agora chegam os vídeos e chegam os relatórios, está chegando na CPI os relatórios, mostrando que a ABIN já tinha advertido que tinha possibilidade das pessoas estarem ali na praça e tal, e de ter de repente violência. Então, nota-se que, no mínimo, deixaram acontecer. No mínimo deixaram acontecer, tipo assim, porque sabia que politicamente, no momento que acontecesse qualquer violência, porque o grande problema desse que eles estavam na mão era o seguinte: esse povo está há mais de mês em frente aos quartéis e não tem violência nenhuma. Então o que precisava era de uma violência. E o que a gente quer descobrir é o seguinte: essa violência partiu daquelas pessoas, ou teve algum coelho? Coelho é aquele, parafraseando, aquele cara que sai na corrida correndo primeiro para puxar os outros, né? Então a pergunta é: tinha gente infiltrado ou não tinha infiltrado? Por que aquela cena de arrombar a porta do gabinete presidencial lá, da antessala do gabinete presidencial, aquela porta fica sempre trancada, aquela porta nunca está aberta? Estava aberta, você pode perceber naquele vídeo, o sujeito olha para o fotógrafo da Reuters, que é um fotógrafo, praticamente um fotógrafo do PT, que vive batendo lata pro Lula, pro Alckmin e todo mundo, e o sujeito vai lá, ensaia chutar a porta, olha pro fotógrafo, aí bate, você vê que a porta já está aberta, porque aquela porta ali não abre com chute. Ou ela quebra e estilhaça os vidros tudo, ou não abre. Aquilo ali é ferrolho em inox. Então não tem como abrir. Falar, não, ali abriu quando chuta. Não, não chuta. Ela estava aberta. Então, o que nos assusta mais ainda é que depois desse ato, o sujeito o vândalo que estava ali, vai conferir na foto do fotógrafo como é que foi, como é que ficou a cena. Ou seja, estava ensaiadinha. Aqui aquela cena foi para o mundo inteiro. Ou seja, eu ensaio uma cena de invasão num lugar que diz que eles chegaram e sitiaram tudo, aí depois você vê o ministro que caiu, e se o ministro não tivesse cometido crime algum, ou se o ministro não tivesse feito nada, por que o governo demitiu então o general? Ou seja, caiu por terra tudo, mas continuam sustentando esse negócio, estão condenando as pessoas que foram presas num pacote, sem individualizar crime, sem individualizar quem estava lá no QG, quem estava na grama e quem quebrou. Quem quebrou devia responder por dano ao patrimônio, por sei lá, pelos crimes que for. Mas não, estão colocando lá terrorismo, não sei o quê, golpismo, contra a democracia e tudo mais, para todo mundo num pacote. Põe todo mundo. Então, o que a gente nota e que a gente deseja é que a CPI possa, no mínimo, desmascarar isso tudo e deixar essas perguntas inconvenientes para que essas pessoas possam responder por que o direito está sendo aplicado de forma tão esquisita no Brasil, sem observar Código Penal, sem observar Código de Processo Penal, Constituição e nada. Deputado, olhando toda essa, embora temos aí 5, 6 meses de governo, né? Governo da oposição, observando todas essas questões aí, há muitos brasileiros que estão apreensivos esperar esses 4 anos. O presidente Lula, ele vai conseguir ficar esses 4 anos ou vai acontecer algo aí? Não, ele vai ficar, assim, não vai acontecer nada. Ele vai continuar, não tenham dúvida disso, que o Lula fica até o final. Até o final? Até o final. Basta ver essa votação que houve do arcabouço fiscal. Ele resolveu agir. Então, toda vez que ele resolveu agir, ele conseguiu passar um trator na gente lá. Basta ver, ele agiu na CPI, conseguiu montar a CPI do jeito que ele queria. Ele resolveu agir agora no arcabouço fiscal, passou um trator. Por quê? O poder tem... É importante a gente entender. No geral, os deputados não concordam com ele ali. Mas eles, não vou dizer que não gostem do Brasil, que não, gostam, mas gostam muito mais deles. Sim. Então, boa parte dos deputados, uma grande parte dos deputados ali, eles, que jeito que eles se elegem? Eles se elegem o seguinte: você é prefeito, então ele vai lá, te manda uma verba substancial
e ele já faz um acordo com você ali de apoio para que ele possa ter os votos na próxima eleição. Então, o que acontece? Se alguns peguem dinheiro mesmo, né? Já ouvi falar que acontece. Já teve deputados caçados nesse Brasil por ir lá e receber dinheiro de emendas. Mas a grande maioria, o que se faz é o seguinte, faz acordo com o prefeito de ter um retorno político com aquilo. Bem, se ele não manda muita emenda, porque o deputado é o seguinte, ou ele tem dinheiro, ou ele tem conceito. Então, geralmente, como essas pessoas não têm conceito, porque elas ora estão aqui, ora estão lá, elas não têm conceito nenhum. Então, elas têm que mostrar trabalho. E eles dependem único e exclusivamente da liberação o tempo inteiro de muita emenda. O mandato dele é emenda na veia. Para que ele consiga 1.000 votos aqui, 400 ali, para, no final, a soma da sua eleição. Então, boa parte é o que se chama centrão ali. Boa parte desses deputados dependem disso. Então, se o governo vai lá, se ele vê uma oportunidade de dar uma sangrada no governo, para que ele consiga, por exemplo, nós temos direito lá a 20 e poucos milhões de emenda para mandar para o município, para o estado dele. Vamos dar numa votação importante. Se ele consegue que o governo libere 50 milhões para ele já está lá na frente do Medeiros ou de outro que ele tem apenas aquele percentual de emendas impositivas. Então o governo utiliza muito a força da máquina e geralmente faz isso. Libera as emendas e as emendas vêm para o município e, obviamente, ele faz ali a sua política para voltar a se eleger. Acaba sendo um prejuízo para o país, embora os municípios ganhem com isso, ali ganhem as emendas e tal, mas acaba sendo um prejuízo para o país porque você tira o poder de representação do povo. Porque as pessoas votam naquele cara para ver se ele representa ele lá. E às vezes as pessoas estão querendo que ele vote assim, mas ele vai votar de acordo com o governo, porque o governo deu alguma coisa para ele. Então, nesse raciocínio é que eu te digo que o Lula não cai, por quê? Primeiro, assim, é para a gente entender o que é que sustenta um governo. Bom, uma das pernas que sustenta, digamos que o governo fosse essa mesa aqui. Ela tem 3 pernas. Para que ela não caia, é importante que as pernas funcionem bem. Então, ela precisa ter apoio popular, uma economia forte e apoio no Congresso. Nesse momento, o governo não existe no país alguma coisa conflagrada, as ruas conflagradas querendo que tire ele. Portanto, o Congresso está totalmente sem pressão das pessoas para que tirem o Lula. 2, a economia ela vem num processo de inércia ainda, que ela está ainda de certa forma estável. A gente sabe que ela caminha para um lugar bem feio se o PT continuar com essa gastança, mas ela ainda continua aí. E eles ainda fazem algumas coisas artificiais para baixar esse ou aquele produto. Então a economia não está pressionando também. E ele tem conseguido com isso o apoio político. Então ele está com as 3 pernas ainda que estão sustentando. No momento, para que caísse, tinha que ser que nem o caso da Dilma, que perdeu o apoio popular, com isso começou a pressionar. Ela perdeu a onda, perdeu o manche, o controle da economia. A economia virou uma loucura. Inflação, e quebradeira e tudo mais, recessão. Com isso ela perdeu o apoio popular. E por último, em que pese ela tivesse o apoio político ainda, os deputados viram que se ficasse do lado dela, eles iam afundar junto. E aí acompanharam o povo e tiraram ela. Não é o caso do Lula, porque no mínimo ele sabe conduzir muito bem as compras no Congresso, né? Ele sabe muito bem que produto comprar no supermercado para chegar com bem em casa, né? Então eu sinto que dificilmente ele vai cair, porque ele tem bem mais habilidade nessa dark política aí para poder se movimentar. Então eu não vejo ele caindo aí não. Eu vejo ele caindo na próxima eleição. Por exemplo, eu coloquei um projeto lá para a gente ter total segurança eleitoral, coloquei um projeto para que a gente possa ter o voto impresso. Espero que a gente consiga votar isso antes das eleições de 2024. Então, e a meu ver, eu não vejo o Lula voltando em 2026 pelo conjunto da obra que ele tem apresentado. Porque mostra que ele veio muito diferente o Lula de 2003 a 2010, quando pega-se a média,
ele já não era essa bolacha toda no pacote quando você vê em termos de controle de gasto, de uma economia sólida. Até porque você fala, Dilma quebrou o país. Não, Dilma já recebeu ele desmoronando, devido às gastanças que foram feitas no primeiro governo do Lula. Então, mas ele não está sendo nem o que foi naquele primeiro mandato. Ele agora voltou rancoroso, ele voltou muito cheio de si, porque naquele lá não, ele tinha preocupação muito ativa. Ele mesmo dizia, eu não tenho direito de errar. Então ele era um cara que queria mostrar serviço. Hoje não, o Lula está vivendo do passado. Ele só quer se vingar. Ele vem aí se vingar, e outra, está tão cheio de si que ele anda querendo passar sabão em líderes internacionais, sabão na ONU. Então está inclusive pagando de ridículo na sua política internacional, tornando o Brasil aí, metendo o Brasil em meio de conflito, se metendo em coisas. Por quê? Porque ele está muito cheio de si. Voltou muito com muita soberba. E como diz a Bíblia, a soberba precede a queda. Deputado, para finalizar essa questão de Brasília e governo federal, o senhor vai fazer alguma fala, talvez de repúdio, pela chegada do Maduro no Brasil, na próxima sessão? Talvez o senhor já fez? Não, eu não pretendo fazer não é em termos de repúdio. Eu pretendo, obviamente, fazer o contraponto ao discurso do PT, de que não tinha nada a ver com Maduro, de que... eu sempre faço o contraponto. Eu passei a fazer da minha participação na tribuna da Câmara uma agência de checagem. Então eu pego sempre um ponto sobre o que o PT falou e faço o contraponto com as próprias ações do PT. Porque eles gostam muito de acusar o nosso lado de fake news. Então, quando se trata do PT, eu sempre disse, para cada mentira que o PT falar, eu vou falar 10 verdades. Então, cada vez que eu subo lá, eu costumo fazer esse contraponto. E eu quero pegar as falas dele em relação durante a campanha e contrapor com essa vinda do Maduro e também fazer uma pequena explanação sobre o que é a vida na Venezuela, como tem sido e o que está acontecendo ali na Venezuela, e para saber qual o objetivo de uma visita do Maduro aqui. Ele veio pagar o dinheiro que o Brasil levou o calote lá do metrô de Caracas. Se for, será bem-vindo. Eu vou até aplaudir. Mas eu quero, inclusive, saber quais os assuntos tratados, porque corre o risco de ter vindo buscar mais dinheiro. Deputado, você vê que o senhor, por ser de Rondonópolis, né, tem um trabalho mais firme nessa cidade, e também questão das suas emendas destinadas a vários setores do município. Ano que vem nós temos a campanha municipal e, como todos já é sabido por todos, o prefeito da cidade é um militante do governo Lula que está aí. A direita em Rondonópolis, nós observamos, tanto como passado, que necessita um político para poder organizar e unir essa direita. Não seria o deputado Zé Medeiros, que seria talvez esse candidato a prefeito, para trazer toda essa direita, a força da direita para Rondonópolis? Olha, seria até uma honra isso, mas eu vejo que nesse momento, e aí eu nem coloco o meu nome para disputa, justamente porque eu vejo que já tem 3 nomes aí. E aí uns falam, Medeiros, fulano não é de direita, não adianta colocar. Tá bom, mas fora do grupo do Zé, tem 3 nomes colocados. Então, o que acontece? Se eu colocar meu nome, vai ser mais um. E a minha preocupação é que a gente possa ter o mínimo de candidatos possível do lado de cá. Porque a forma de conduzir a política da cidade, a forma de pensar do prefeito Zé do Pátio, ela tem prejudicado demais Rondonópolis, porque ela é a mesma política do PT. Eu nunca vi parecer tanto. Qual é a preocupação do PT? Não são com as pessoas, não é com a cidade, não é com o Brasil. É assim, o que eu devo fazer para que na próxima eleição eu tenha mais votos ainda? Como é que eu devo proceder? Bom, então vamos lá, uma das coisas bem utilizadas aqui na cidade. Você vai ter um conjunto habitacional que vai sair ali. Então, você, ao invés de fazer de tudo para que aquele conjunto habitacional possa sair rápido e tal, você começa a criticar quem está fazendo, compra um terreno em algum lugar, bem longe,
Ou seja, se você tivesse preocupado, você comprava terrenos aí pela cidade e tal. Mas eu compro bem longe, lá nos infernos. E falo pro pessoal, olha, se vocês quiserem desistir aqui dessas casas aqui que estão, ou desses apartamentos que estão para ser construídos, eu te dou um terreno lá e você já pode começar a construir agora. E a pessoa vai lá e desiste. Bom, isso daqui eu já posso passar para outro, né? E é mais um voto. Então, eu jogo aqueles pessoal lá naquela quiçaça, as pessoas vão construindo ali no que pode, uma casinha meia água, um negócio e tal. Aí, daí a pouco eu vou lá e toco asfalto e coloco o negócio, pronto. Tá voto feito. Tá o conjunto criado. Que jeito que vai ser a qualidade de vida daquelas pessoas? Bom, não me interessa muito. Isso aí depois a gente vê. O voto já está garantido. Porque o cara não tinha nada, ele vai falar, foi fulano que me deu isso aqui. E aí eu só tenho essa casinha aqui, porque que fulano me deu e tal. Pronto, tá ali. Bom, olha meu Deus, você está criticando o fato da pessoa? Não, mas a pessoa podia ter ficado na casa dele lá, no apartamento, que o outro ganhou, você está entendendo? Com toda a estrutura, enfim. Não, mas aí já ganhou o que era um, transformou em dois. E aí, você passa a ter uma favelização da cidade. Isso é um ponto preocupante. Mais dois, vai aumentando isso, porque eu estou lá numa outra cidade, eu sou lá em Rondonópolis, eu já começo a vir para cá. E isso vira, e vai jogando as pessoas dentro dos buracos. Quer dizer, a cidade, ao invés de crescer para cá, para o lado onde é um lugar mais plano, não. Eu vou jogando dentro onde é mais barato para eu comprar esses terrenos para fazer. E aí, por outro lado, é que eu não entendo, porque já que você precisa de muito voto, era importante que você quisesse melhorar a vida dessas pessoas. Mas não. Quando vem um grande empresário aqui para Rondonópolis, ele é praticamente enxotado. As grandes empresas estão indo para Primavera do Leste, estão indo para qualquer lugar, menos para Rondonópolis. Eu fui falar com um grande empresário, não vou longe não, vou falar o nome aqui. Fui falar com o dono da CNN. Um dia eu encontrei com ele lá, ele tinha pedido para eu pedir uma audiência para ele na presidência da República, com o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu marquei tudo, a audiência e tal, mas eu perguntei para ele, falou, cara, você precisava investir em Rondonópolis, por que você não vai investir em Rondonópolis? Ele falou, olha, enquanto aquele prefeito estiver lá, eu não passo lá nem de avião. Eu fiquei assim, aturdido, falei, mas por quê? Aí ele falou que tentou investir aqui e não conseguiu investir aqui. Quer dizer, o Luciano da Havan falou, Luciano, você podia fazer, estou pensando, fazer um negócio lá. Ele falou, cara, eu queria ampliar minha loja, a maior dificuldade, não consegui. Então, mas não são só esses dois. Certa feita, conversando com o prefeito, o Zé me falou, olha, não é bom muito o desenvolvimento. A cidade está de bom tamanho desse tamanho. Quer dizer, o que eu sinto dessas pessoas que têm esse pensamento não é isso. É que se você começar a ter um emprego, cara, que você se livre de Bolsa Família, que você vai ficar independente, você vai começar a pensar em outras coisas que não só a sobrevivência, e você vai acabar não sendo curral eleitoral. Então, o que eu vejo em Rondonópolis é que nós estamos atrasados por uma estratégia política. Não estou falando, estou julgando ele não, estou dizendo, no meu pensamento, eu acho que não deveria acontecer assim. Mas isso dá muito voto, por isso é tão difícil. Você está na dificuldade, você ganha um terreno, você não vai votar no cara? Mas isso não devia ser permitido, você está entendendo? De jeito nenhum. E é por isso que eu penso que as forças políticas de Rondonópolis têm que ter inteligência para voltar Rondonópolis ao seu eixo do crescimento, do desenvolvimento. Ele já foi o 7º município que mais empobreceu no Brasil, de acordo com uma pesquisa. Hoje fiquei sabendo desses dados numa outra rádio aí que eu estava. E Rondonópolis não pode. Rondonópolis tem mais de 2 bilhões de orçamento. Então a gente precisa, o tecido político de Rondonópolis precisa ter inteligência de não deixar isso acontecer. Sinop está crescendo, está uma coisa louca, tem 40 prédios para construir lá que está já com autorização. E nós, como é que nós vamos ficar? Nós estamos estrategicamente num local, estamos nos 7 anos das vacas gordas, para parafrasear a Bíblia, porque nós estamos com esse terminal de carga aqui, gente, mas a ferrovia ela vai continuar. E vai acontecer conosco o que aconteceu com Altaraguaia. Altaraguaia também não aproveitou a época que a ferrovia está lá, hoje passa dificuldade. Rondonópolis tem uma arrecadação muito forte, são milhões e milhões devido a esse terminal de carga aqui. Mas e aí, quando a
ferrovia continuar a chegar em Cuiabá? Como é que vai ser? Então, essa é a preocupação de nós termos aqui quem pense na cidade Rondonópolis para o futuro. Já a entrada da nossa cidade é feia. As obras aqui parecem cabeça de jegue enterrada. Vai construir um viaduto, 20 anos. Vai construir uma ponte, troço não sai. E é tudo dificuldade. Quando você vai ver, procurar coisa, tem um dedinho lá, pelo menos um mindinho da prefeitura no meio. Aquilo foi isso, foi aquilo. É uma dificuldade. Deputado, o senhor sempre desde a época do Senado, como o senhor esteve senador, o senhor foi um dos militantes em favor da Santa Casa de Rondonópolis. E, como o senhor tem acompanhado e acompanhou, sempre houve muita confusão, muito imbróglio se tratando das suas emendas destinadas à Santa Casa com a gestão municipal. Parece que bloqueia, trava. Como é que é essa questão aí da Santa Casa e a gestão municipal? Olha, a maioria das prefeituras, você vai lá e conversa com o prefeito e fala, olha, eu estou te mandando um dinheiro aqui, para tal lugar. E os prefeitos normalmente falam, beleza, veio o dinheiro, aplica ali. Aqui em Rondonópolis tem uma dificuldade. Adilto mandou o antigo deputado federal, ex-deputado federal Adilto Saquete mandou, por exemplo, uma usina de asfalto. Essa usina de asfalto, ela barateia o custo do asfalto, assim, imensamente. Me disseram que ela está criando capim colonhão embaixo dela, está até hoje aí sem utilizar. Eu mandei essa mesma usina, esse mesmo tipo de usina para Campo Novo Parecis, o prefeito asfaltou quase a cidade toda e já fez um aeroporto lá de 1.600 metros por 60 de largura. Uma maravilha de obra. E aqui a nossa está parada, está enferrujando aí. Eu vou até propor para o prefeito que, se ele quiser, eu mando uma emenda no mesmo valor e vamos passar isso aí para um outro município, para não perder. Mas o que acontece em relação à Santa Casa? Santa Casa, ela presta serviço para o Estado e para a Prefeitura e é praticamente o único hospital que atende média e alta complexidade. O dia a dia as prefeituras conseguem fazer nas UBS e tal. Mas quando é uma cirurgia de peito aberto, coração, coluna, essas coisas todas, precisa de um hospital que tenha equipamentos e tem estrutura para atender. E a Santa Casa sempre fez esse papel. Acontece que, diante dessa visão que o Zé adotou, ele pegou uma birra ali contra a Santa Casa e passou a dificultar as coisas, né? Não contratuar serviço, atrasar os repasses. Só para você ter ideia, tem 12 milhões aí da época do Covid que ele não repassa, entrou na justiça, imagine, o hospital tem que entrar no banco para poder suprir esses gastos, né? E o governo do estado também contribuiu muito com isso. Uma vez o governador Pedro Taques veio aí, falou que podia abrir uma UTI para crianças. Eles abriram a UTI quando chegou a hora do dinheiro, o dinheiro não veio e eles passaram a ter um déficit todo mês devido àquilo, porque uma UTI é caro. E de forma que chegou a um ponto que a dívida já estava mais de 20 milhões, eles não conseguiam mais pagar esse juro e pagar tantos encargos, a Santa Casa ia fechar. Eu fiquei sabendo dessa situação, peguei 17 milhões das minhas emendas, já naquele momento, passei toda para a Santa Casa e conversei com a bancada, cada um da bancada deu 500 e formou ou seja, eu dei, são 11 na bancada, eu dei 17, cada um dos outros deu 500, formou 5 milhões, 17, 5, 22, fechou a dívida. Bem, fechava a dívida ali, mas a dívida do banco, né? A Santa Casa tem que viver, então ela continuava ali com a dificuldade. Então, eu assim que pude mandei mais 10 milhões, depois mais 10 milhões, hoje já vai aí para a totalidade de 53 milhões, com esses últimos 10 milhões que eu indiquei. E aí a gente já conseguiu equipar com gerador, com todo um sistema moderno de asepsia para os equipamentos, tomógrafo, ressonância magnética, essas coisas todas. E mais, tinha uma radioterapia que a Santa Casa anos tinha pedido e esse projeto chegou em determinado momento a se perder lá no Ministério da Saúde. Conversei com o presidente Temer à época, ele reavivou e estava enrolado. Quando chegou o presidente Jair Bolsonaro, conversei com ele conversou com o Mandetta e pagou. Na época do tempo foi inclusive eu e o Adilto que fomos lá para reviver esse projeto que tinha morrido. Nós tínhamos perdido a radioterapia. E aí Bolsonaro chegou e 10 milhões. Hoje tem 8 equipamentos
moderníssimos no Brasil para oncologia. Um está aqui em Rondonópolis, aí nesse centro de diagnóstico. O que é que eles falam? Eles vivem por aí tentando encontrar esse ou aquele lugar para fazer diagnóstico, sendo que a Santa Casa faz. Sabe para quê? Porque quer fazer isso aqui, quer gastar mais, para não mandar para a Santa Casa, sendo que nós temos uma coisa moderníssimas ali. Por quê? É tudo briguinhas menores para isso. Eu, por exemplo, mal conheço. Ali eu conheço na Santa Casa, passei a conhecer o pessoal porque mandei essas emendas e fico ali acompanhando. Mas não faço dali palanque para voto. Não faço. Eu sei que eu estou beneficiando 20 municípios ajudando a Santa Casa. E se a Santa Casa tivesse fechado, eu não sei o que teria acontecido na pandemia. Porque quando chegou a pandemia, o único lugar que tinha UTI era a Santa Casa. A Unimed tinha recém-aberto, tinha 4 UTIs. E o Hospital Regional tinha 2 e não aumentou. Foram um ano depois que o Estado foi conseguir se equilibrar e a Prefeitura depois, já aí para o meio do final da pandemia, foi que colocou 9 negócios ali no negócio da Prefeitura, Hospital Municipal, para poder ajudar a entender. Mas a Santa Casa é que tem feito todo esse serviço. Então, eu tenho um sonho e já pedi para o prefeito entrar nisso. Falei, prefeito, entra junto. Não tem problema nenhum se o senhor tomar a frente e virar o cara da... Eu mando dinheiro, desde que nós tenhamos um hospital aqui que possa atender, porque quem não quer morrer aqui, quando os hospitais estão cheios, tem que pegar um avião ou um ônibus para ir para outros lugares. Por que nós não temos um hospital de excelência aqui? Então esse é o meu sonho, de transformar a Santa Casa num centro de excelência. Por causa de voto, não, isso não dá voto. Isso não dá voto. As pessoas nem ficam sabendo. Só as pessoas mais informadas é que ficam sabendo. Mas ninguém sabe que eu pus 53 milhões ali. E os assessores aí, bate-lata do Zé, ficam o tempo inteiro no WhatsApp dizendo que eu não mandei, que eu não ajudo o município. Mas tem ajudado. A Avenida dos Estudantes, Avenida Bonito, todo mundo anda de tarde ali. Tava a placa recurso próprio lá, mas aquilo lá foi emenda que eu mandei. O BS da Galileia, ninguém sabe. Mas foi o Orestes que tinha me pedido quando era vereador, mandei aquele recurso, fez a UBS. Reginaldo me pediu, construiu o OBS em outro lugar, vereador Reginaldo. Mandei 2,5 milhões direto na veia pro Zé, gastar com o que quisesse na saúde. Dizer, a reforma da Unisal, lá pro Padre Danilo, mandei recurso. Eu mando direto recurso aqui para a cidade. Aliás, quando eu chego nos outros municípios, pessoal, vocês só mandam recurso para Rondonópolis. E aqui a fama é que eu não mando recurso. Mando recurso. Acontece que eu não fico lá, ó, eu fiz. Eu mando os recursos, as obras saem. Agora, a minha preocupação não é quando o governo, o prefeito não diz que eu mandei ou fica concreto. Isso aí não me aflige. A minha aflição é quando acontece como está acontecendo agora, que já vai fazer 2 anos que eu mandei 5 milhões e combinei isso com o Zé para que fosse feita uma ponte no Arareal ali, perto do Casaril, ali no Camelódromo, e uma pista dupla até na Alaios. E eu estou vendo a hora perder esses 5 milhões, porque não tem acontecido nada. Me falaram que ia fazer o projeto, que ia ter um lago ali, mandei o projeto. Se precisar de mais dinheiro, eu falei, eu ponho mais. Você está entendendo? Para ter um lago ali, ter uma ponte, urbanizar aquela parte ali, né? No fundo do fundo da Havan, do Bigolim. Bigolim não sei como é que é o nome do mercado ali. Mas não tem acontecido. Meu medo é perder esses 5 milhões, que seria um crime contra Rondonópolis. Então, a nossa preocupação tem sido essa em relação às emendas. E em relação à Santa Casa, eu vi que o prefeito até reclamou esses dias, os políticos estão mandando soro para o hospital. É que a saúde precisa, e eu vou mandar mais recursos para Santa Casa. Agora, a gente está conseguindo aquele terreno da Polícia Federal ali do lado, está uma luta tremenda para construir. Eu já falei, eu dou uma emenda para a PF para construir a sede da PF, dou outra emenda para construir a sede do INSS, para que eles deixem aquele terreno ali para Santa Casa, para que a gente possa ampliar e ter ali um grande centro de medicina para atender a população de Rondonópolis. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu confio naquela direção. A Santa Casa passou a ter saldo positivo atendendo o SUS. Isso é raríssimo acontecer. Geralmente as pessoas falam, olha, o SUS, tabela do SUS, não sei o quê, está defasada e a gente não consegue. A Santa Casa está dando lucro com a tabela SUS. Então eu confio no pessoal. A iniciativa privada está ajudando também. Só a iniciativa privada aí, o pessoal do agro aí, cito por exemplo aqui o Odílio Balbinotti, Tânia e tantos outros agricultores, já colocaram mais de 15 milhões ali
para deixar a Santa Casa com o melhor sistema possível em termos de digitalização do documento, em termos de informática. Então, eu não consigo ver como é que o Zé não quer pular dentro desse negócio também e poder ajudar a Santa Casa, porque se a prefeitura passar a jogar junto, a gente transforma isso aí num grande centro de ensino. E na gestão de quem? Na gestão dele. Então, eu não sou candidato a prefeito, então ele não tinha que ter preocupado comigo. Ele não vai se candidatar ao Senado, a deputado federal, ele não tem feito isso. Então, não sei por que essa implicância de querer fazer esse cavalo de batalha comigo aí. Eu acho que devia vir junto e a gente ajudar a Santa Casa a ser o grande hospital da região. Deputado, o senhor que tem que é mais íntimo aí do ex-presidente Bolsonaro, que tem andado com ele, como que o senhor vê a questão dessa volta ao presidente Bolsonaro para as próximas eleições? Você acha que ele está com gás para estar voltando e o Brasil vai realmente atender essa vontade aí? É a vontade do povo brasileiro ou tem outros nomes nascendo aí? Olha, eu tenho dito o seguinte, para algumas pessoas que me abordam falando sobre Lula, eu tenho dito, olha gente, independente do que acontecer, o projeto de poder do PT está no ocaso. É entardecer disso, porque a grande liderança que eles têm é o Lula. O grande timoneiro de votos aí é Lula. A direita não. A direita nós temos pessoas com estofo eleitoral que nem tem idade para ser candidato a presidente ainda. Então nós temos do mais novo ao mais velho. Nós temos, por exemplo, o Nicolas, que é um fenômeno de voto, inteligentíssimo, que se for preparado adequadamente, dá um baita de um candidato à presidência da República. Nós temos já aí Maduro para ser candidato à presidência, Zema, Tarcísio e Michele. Então nós temos sobrando candidatos para a presidência. Então eles vão tornar, a meu ver, o presidente Jair Bolsonaro inelegível. Com esses dois ministros que... O ministro Alexandre hoje tem... Dos 7, ele tem 5. Então, como ele é inimigo declarado do presidente Jair Bolsonaro, com certeza ele vai tornar o presidente Jair Bolsonaro inelegível. Mas nós temos outras figuras que podem carregar esse projeto. Então, infelizmente, eu acho que nós não teremos o presidente Jair Bolsonaro candidato devido a isso. Agora, se ele tiver com seus plenos direitos políticos, eu não tenho dúvida que é um candidato extremamente competitivo, por tudo que fez em termos práticos. Criaram uma fumaça terrível em tudo que ele falava. Tudo que ele falava era um absurdo, coisa que não acontece com o Lula. Lula tem feito absurdos aí. A Petrobras perdeu 84 bilhões do seu valor de mercado só com as falas do Lula. Desde o início do governo dele para cá. Se o Bolsonaro fizesse isso, talvez já tinha sido até afastado pelo ministro Alexandre. Não acontece nada. O Lula não recebeu um requerimento sequer do ministro Alexandre até agora, dizendo, explique em 5 dias tal coisa. O Bolsonaro recebia 2 a cada semana aí de cortes diversas. Então, o que eu sinto é que as pessoas, ao final desse governo, quando for comparar os indicadores, verão o abissal a diferença entre o que é uma administração preocupada com resultados, com a parte fiscal, com gastos, com saúde das estatais, de um presidente que se preocupa só em fazer o lereado ali e buscar fazer gastos para ter dividendos eleitorais. O senhor se sente intimidado pelo STF e até onde o senhor tem essa força para ir na questão para lutar nessas investidas contra o senhor na Câmara Federal? Olha, a gente vai passando o tempo, você vai ficando um pouco calejado, né? Eu vim da Polícia Rodoviária Federal e eu posso dizer aqui, sem medo de errar, a política interna das instituições, ela é até mais perigosa do que essa política eleitoral, que a gente já sabe que os embates são claros. Por quê? Porque nessas instituições, você põe a PF, PRF, Receita e tudo mais, a política ali é o seguinte, quando você tem um adversário político, você se depara com a polícia na porta da sua casa, você se depara com processo administrativo, você se depara com tudo que é tipo de
vamos dizer, de casca de banana. Então é uma política muito difícil de se fazer. E eu toda a vida, que trabalhei durante mais de 2 décadas, enfrentei processos administrativos, enfrentei as mais diversos tipos de perseguições. Então, foi sempre, isso vai te dando couro grosso para enfrentar essas coisas. Eu, nesse período agora, eu sei que eu sou bem visado para ser um deputado cassado. Então, e o PT sempre anda na minha cola. Na legislação passada, eu fui o primeiro deputado a ir para o Conselho de Ética. Abre a legislatura, abre o Conselho de Ética, na mesma semana eles me colocam no Conselho de Ética. Foi assim no ano passado, na legislatura passada, e agora, dessa mesma forma, fui o primeiro a ser jogado aí no Conselho de Ética, assim que abriu. Então, mas confesso que eu não estava ainda acostumado com esse enfrentamento, e não da minha parte, mas com esse tipo de intimidação por parte de ministros do STF, né? Em que pese eu fazer o trabalho parlamentar, fazendo contraponto, fazendo avaliação sobre o cenário político. Então, no Brasil agora passou uma conversa tipo essa que nós estamos tendo, passou a ser objeto de criminalização. Então, eu já fui depor na Polícia Federal por 2 vezes, por esse tipo de coisa, por postagens ou por falas. E minhas redes, eu tenho um Instagram aí com milhares de pessoas que não podem ouvir o que eu estou falando, dizer o que eu estou falando. Não posso postar essa entrevista nossa aqui no meu Instagram, porque está suspenso pelo ministro Alexandre. Só que ele já definiu 2 vezes, ele já decidiu 2 vezes que é para a Meta, que é a empresa que gera, dona do Instagram, para poder liberar o Instagram. Só que não acontece, o Instagram não libera. Eu fui ver com o pessoal do Instagram, eles disseram que não receberam a notificação. Então eu fico pedindo, mas não manda a notificação para a empresa e com isso continuo. Quer dizer, não está muito fácil fazer política. Assim, eu não digo que eu tenho medo, mas eu tenho uma preocupação muito grande de que as pessoas hoje falar qualquer coisa e ser aí chamado pela polícia para depor sobre o que falou. É uma chatura isso, é extremamente inconveniente, e eu não pensava que eu ia viver num país desse. Veja, mês passado, um garoto de 16 anos em Cáceres, num projeto que a Câmara estava votando, porque isso acaba tendo reflexo aqui embaixo. O garoto, as igrejas evangélicas se reuniram lá em Cáceres e protestaram contra um projeto que estava sendo votado. E aí a Câmara fez uma audiência pública. Na audiência pública, um garoto de 16 anos, ele se posicionou sobre o assunto. Pois esse garoto vai depor essa semana. Um garoto. Vai depor essa semana, a OAB foi contra o garoto, alguém do Ministério Público tinha ido para cima dele, o garoto foi exposto vídeos, fotos, imagens dele. Na escola alguém organizou uma coisa, colocou os meninos vestidos de menina e as meninas vestidas de menino e desfilou em frente dele. O menino já não está podendo ir na escola e o guri vai responder criminalmente. Se esse garoto tivesse matado um, se ele fosse um latrocida, não teria acontecido isso com ele. Teriam preservado a imagem dele com tarja preta, teria saído só as iniciais e tal. Mas nessas questões, soltaram tudo e depois, nós não sabíamos que era menor. Como não sabia que era menor? Como é que você descobre, então, que o trombadinha que foi pego lá pela polícia é menor e um garoto desse não? Publicaram tudinho, expuseram, agora está o menino na cidade daquela perseguido. Por quê? Porque falou alguma coisa. E era no lugar que, em tese, poderia falar, que era na audiência pública. Então, nós temos tido vários exemplos, que nem eu disse, de pastores que falam alguma coisa. Quem, hoje no Brasil, resolve expor seus pensamentos, está correndo um risco muito grande. Porque se as pessoas que conduzem o sistema hoje no Brasil não gostar, vai te acusar ou de fake news, ou de homofobia, ou de racismo, ou de algum tipo penal aberto desses que foram inventados aí por alguns ministros do STF, que passaram a valer como lei sem que tenha votado no Congresso. Então é uma preocupação, e aí respondo objetivamente a sua pergunta. Eu realmente fico preocupado. Já teve dias de me avisarem à noite, falou, olha, amanhã a Polícia Federal vai te prender aí. Acordei cedo, deixei tudo pronto,
não apareceram. Mas pode ocorrer a qualquer hora. Por quê? Porque eu tenho falado. É terrível isso, né, deputado? Isso traz uma insegurança. Você veja bem, se um deputado federal, um senador, passa por esse tipo de insegurança, você imagina o cara que quer investir no Brasil, se ele vai vir pisar aqui. Não vai, é a mesma coisa. Eu quero saber, se você fosse um empresário hoje, você teria coragem de pegar seu dinheiro todinho e investir na Venezuela? Com certeza que não. Com certeza que não. Nós estamos começando a passar essa mensagem para o mundo, de que aqui não tem segurança jurídica. E não está tendo mesmo. Até teve um julgamento aí que nós não temos mais segurança de julgados tributários. Então, o que julgou, amanhã ou depois, pode falar, não, isso não vale. E aí... Então as pessoas, isso acaba sendo um prejuízo muito grande. Por que os empresários não têm investido em Rondonópolis? Porque tem medo do prefeito, tem medo da prefeitura, não sabe que hora que ele vai pensar assim ou assado, vão para outros municípios onde tem segurança. É a mesma coisa com o Brasil. Se a pessoa não se sente segura, não manda dinheiro para cá. Aí falta dinheiro, toma emprestado, aumenta-se o risco, aumenta-se o juro, aí o que o governo federal faz? Culpa o Banco Central por aumentar de juro. Então esse é um cenário difícil. É isso aí, deputado, estamos encerrando o nosso tempo, a nossa entrevista, e gostaria que você deixasse suas considerações finais. Olha, acima de tudo eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo assim, tem muita gente que diz, olha, esses povos votaram errado no Lula. Eu sempre digo, o eleitor não erra, ele vota achando que está certo. E muita gente votou, tantas pessoas que votaram no Zé do Pátio aqui, quantas pessoas que votaram no Lula, elas votam porque o discurso é agradável. Ele não sabe que as pessoas estão mentindo, que as pessoas estão vendendo um paraíso para elas. Então, quando o Lula disse, olha, eu acabo com essa guerra aí, aqui no Brasil a gente acaba com as coisas, resolve confusão, tomando uma cervejinha e tal, ele deu a entender para a pessoa que estava lhe ouvindo, que fala, puxa, o Lula é assim, ele vai sentar lá com o Putin, vai tomar uma cervejinha, e vai acabar com a guerra. Conversa. Não é assim. O Bolsonaro, por que o Bolsonaro, a pessoa fala, não, eu não vou votar nisso. Porque o Bolsonaro já de cara fala, não, isso aí é impossível, isso aí não tem jeito. Não é assim. Aí já falava direto. O Lula fala, não, vamos acabar com isso aí e tal. Aí tá com uma dificuldade lá. Tem que contar outra coisa. O cara chega e fala, olha, aqui no nosso governo vai ter picanha, vai ter uma cervejinha e tal. O cara fala, puxa, eu quero a picanha, eu quero a cervejinha. Se a picanha tá lá 60 pila, Lula vai dar essa picanha. Pronto, ele vai. Quando a coisa aperta, depois lá, ele simplesmente diz, não, era força de expressão, e por aí vai enrolando, e aí ele conta outra história. Então, é o chamado estelionato eleitoral. Então, eu digo que as pessoas foram enganadas. Então, eu não condeno ninguém por ter votado nele, porque eu sei que a conversa de todo estelionatário, ela é muito agradável, e as pessoas levam golpes aí direto. Agora, o que eu posso dizer para todos os brasileiros, aqueles que votaram e que não votaram, é que nós estamos procurando assegurar o mínimo. Nós estamos fazendo minimização de danos. E que minimização de danos é essa? Não deixando, por exemplo, que essa reforma, que ele está chamando de reforma tributária, venha a ser mais uma mordida no bolso de cada um. Nós não estamos querendo, por exemplo, que ele faça outro retrocesso, que é tomar o Banco Central de novo para si, porque aí acaba de arrebentar. Então, coisas que nós tivemos garantias do passado, a gente está pelo menos garantindo que isso não vai voltar atrás. Agora, o futuro pertence ao eleitor. E aí, hoje nós temos tantas fontes de se informar, que nem nessa entrevista aqui, através do seu celular, provavelmente você está vendo, acompanhar com um pouco de desconfiança o que esses caras falam como um pacote de bondade. Acompanhar para que você possa ter um voto bastante consciente. Não porque fulano é bonzinho ou não, mas você poder escolher de forma bem independente de manipulação o seu voto. E dizer que eu estou lá representando o estado de Mato Grosso com toda a coragem, sem medo de enfrentar e fazer o contraponto a esse povo que tem tentado destruir o nosso país. Muito bem, muito obrigado, deputado, pela sua disponibilidade de estar conosco, e que Deus possa continuar te dando graça e força para você continuar, como o senhor colocou, defendendo as políticas do estado de Mato Grosso e também trazendo um pouco de esperança a mais para o Brasil nesses 4 anos, que não vai ser fácil. Eu, quando disse para um amigo, mandei um WhatsApp para ele, só faltam 3 anos e 7 meses. Eu falei assim, meu Deus, morri. Então, mas é isso aí, vai dar certo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê,
mas é a certeza aquilo que se espera. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço muito, meus parabéns pelo programa e por estar tão bem antenado com a situação do Brasil. Até lá, Deus abençoe a todos. Deus abençoe até você que está pelo Instagram. Até a próxima.